O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, o Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E nós queremos saudar de modo especial a todos os irmãos que nos acompanham pela Rede Nazaré de televisão, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook da Basílica de Nazaré. Sintam-se à vontade na casa da Mãe de Deus. Caríssimos, na primeira leitura de hoje, São Paulo nos adverte para que nós tenhamos cuidado com aqueles que se travestem de ovelhas, mas que são lobos, lobos que devoram o rebanho. Então, quando Paulo fala isto, ele está se referindo àqueles que não assumem o Evangelho como é pregado pela igreja. E como é que o Evangelho é pregado pela igreja? Do jeito que foi recebido de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que pregam doutrinas contrárias ao que ensina a igreja, pregam contra Cristo. Embora eles encham a boca com o nome de Jesus, mas o Jesus que eles pregam, se você fizer o DNA, você vai descobrir, primeiro, que não é o Filho de Deus. Segundo, que não é o Filho de Maria de Nazaré. Terceiro, não é Jesus Cristo, nascido para a salvação da humanidade, para a salvação do mundo. É um Jesus Cristo dos caprichos deles, das opiniões deles, da soberba deles, do jeito que eles gostariam que Jesus fosse. Assim como os fariseus faziam. Os fariseus não liam a palavra de Deus para fazer a vontade dele, mas sim para exigir de Deus que satisfizesse os seus desejos, opiniões e caprichos. Não sejamos incautos, porque há muitos entre nós que o são e preferem seguir estes falsos profetas, estes lobos travestidos de pastores, estes lobos travestidos de ovelhas,
e segue os seus enganos. Eles fazem aquilo que ensinava o velho Lenin, ímpio revolucionário marxista, que dizia: acuse-os daquilo que nós fazemos. Nós matamos, mas vamos acusá-los de assassinos. Nós roubamos, mas vamos acusá-los de ladrões. Nós destruímos, mas nós vamos acusá-los de destruidores. Então estes ímpios que se arrogam o direito de pegar a palavra de Deus contra a própria vontade de Deus e contra a igreja, acusam a igreja de apostasia, isto é, de abandono da fé. A igreja, eles abandonaram o ensinamento de Jesus. Mas isso são eles que o fazem. Eles sim abandonaram a fé e são, por isto, apóstatas. Eles acusam a igreja de separar-se de Cristo. Mas quem se separa de Cristo, isto é, quem são cismáticos, são eles. São eles que se separaram de Cristo e da igreja, causando a separação, o cisma. Abre a boca para acusar a igreja de heresias, acusando a igreja de ensinar doutrinas contrárias à própria Escritura. Mas são eles que são os heréticos, que ensinam doutrinas erradas e contrárias à fé que nos foi legada pelos apóstolos. Estai atentos, não vos deixais engabelar por estes charlatães. Não vos deixais engabelar por estes matreiros, que não agem de agora, mas desde o início, se infiltrando no meio do filho de Deus para afastá-los dele. A advertência que Paulo nos faz e que mais do que nunca nos nossos dias se tornam realidade. Nós o vemos e ouvimos com os nossos próprios olhos. Minha gente, só em uma pessoa vim ensinar a vocês, ou a nós, algo que contraria aquilo que é ensinado pela igreja, algo que contraria o catecismo, a Sagrada Escritura, a tradição, o ensinamento do magistério. Só isso já basta para tornar este interlocutor desqualificado. Não deveríamos sequer dar ouvidos a tais pessoas. E se o dessemos, seríamos apenas ouvidos de mercador. Rezemos por eles para que se convertam enquanto há tempo, para que voltem ao seio da igreja, porque o Senhor disse que Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. A primeira vez, mas a segunda vez o Senhor virá para julgar, virá como justo juiz. Aí não haverá mais tempo para conversão, e cada um terá que responder pelos seus atos e suas obras. Fique certo de uma coisa, que os apóstatas e os heréticos não terão vez no dia do juízo. Por isso é bom que se arrependam e se convertam quanto antes, que abandonem as suas ilusões e que deixem de iludir os outros, para seguir a verdade do Evangelho e da igreja. Porque não pode ter Deus por Pai, dizem os padres da igreja, quem não tem a igreja por mãe. E Jesus, hoje, no Evangelho, e ontem, quem acompanhou a liturgia diária da missa, ontem, ele iniciou o que nós chamamos de oração sacerdotal.
em que ele intercede pelos seus discípulos. Nós vimos no domingo passado a ascensão do Senhor, quando ele, após 40 dias, após a sua ressurreição, ele volta para o Pai. O ressuscitado, aquele mesmo que foi pregado na cruz, em corpo e alma, humanidade e divindade, ascende ao céu, eleva-se ao céu. Não outro corpo, mas o mesmo corpo que foi pregado na cruz. O mesmo corpo que o Espírito gerou no seio da Virgem Santa e pura, e que Ele gera pelo nosso ministério na Eucaristia. Então, o Senhor ascendeu aos céus. Mas Ele disse que não deixaria a igreja abandonada. Ele ia, mas o Espírito Santo viria. E estamos chegando já perto do Pentecostes. Estamos chegando no domingo de Pentecostes, quando o Espírito Santo é derramado lá no cenáculo sobre os apóstolos e discípulos, com a presença de Maria Santíssima. Espírito que vai fazer com que a igreja se expanda, saia em missão para levar o evangelho da salvação. Mas hoje, no evangelho, Jesus vai clamar, vai pedir, vai interceder. Por isso que esta oração é chamada de oração sacerdotal, porque Jesus faz como um sacerdote que intercede pedindo ao Pai que preserve os seus discípulos do mundo e da tentação, do mal, da ação do maligno. O mundo, neste trecho do Evangelho, significa a criação em rebelião contra o seu Criador. Em rebelião contra o seu Criador. O mundo revoltado pela ação de Satanás contra Deus. E Jesus pede que nós sejamos preservados. Ele também nos recorda nessa oração que nós somos do mundo, mas nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Ou seja, nós não somos partícipes deste espírito satânico de rebelião contra o nosso Criador. Pelo contrário, nós estamos no mundo para sermos os instrumentos da salvação de Cristo, isto é, para resgatar o mundo dessa revolta, dessa rebelião, dessa revolta inconsequente e translocada, para salvar o mundo da sua loucura autodestrutiva. Então a nossa missão é essa: santificar o mundo, tornar o mundo, o máximo que nós pudermos, um lugar dos filhos de Deus. Ou seja, nós temos que debelar essa rebelião, nós temos que pacificar essa agitação, nós temos que amansar as feras, porque o mundo quer transformar o homem em besta fera, entregue aos seus instintos bestiais. E como nós vemos, muitos gostariam de viver assim, entregues aos seus instintos bestiais, gostariam de bestializar, animalizar. Por isso que a missão de salvar o mundo começa por cada um de nós, porque nós, homens, nós somos racionais e animais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que nós somos um animal racional. Nós gostamos de dizer isso, né? O homem é um animal racional.
mas nós poderíamos ler de trás para frente, né? O homem é um racional animal. Ora, decorre daí duas coisas. Primeiro, o racional nós devemos educar. E até que nós nos aplicamos bem nisso nos últimos milênios, graças a Deus. Nós educamos o racional. Mas temos esquecido, e especialmente no último século, ou melhor, no século passado, no século XX, de adestrar a fera, de adestrar o animal, de amansar a fera. Então nós somos animais também. É triste alguém dizer isso, né? Alguém pensar, nós temos essa, eu sou um animal, fulano me chamou de animal. Sim, você é. E você tem que conviver com essa realidade e mais, trabalhá-la. Como? Pelo adestramento dos instintos, pelo adestramento da carne, pelo adestramento. A palavra é essa mesmo, minha gente. Adestramento. E o animal, ele tem que estar na coleira. Se você afrouxar a coleira, ou se você soltar o animal da coleira, ele vai animalizar, ele vai bestializar. Então cada um tem que fazer este esforço de não deixar se governar, nem pela soberba, nem pela ira, nem pela luxúria, nem pela gula, nem pela avareza, nem pela inveja e muito menos ainda pela preguiça. É um empenho que cada batizado deve ter, humanizar o ser humano. E hoje muitos vendem um falso humanismo, baseado no individualismo exacerbado, no qual a única regra é a regra da satisfação dos desejos. É o meu corpo, é a minha satisfação, é a minha vontade, é o meu desejo. Nada mais anticristão. Porque Jesus abriu mão de tudo para se oferecer pela nossa salvação. Nada ele poupou. Nem uma gota de suor, nem uma gota de sangue. Não poupou sequer a sua própria mãe. Tudo ele ofereceu pela nossa salvação. E nós devemos, como cristãos, fazer de um tudo, oferecer de um tudo pela salvação do mundo. Porque esta é a obra que agrada ao Senhor, que nós façamos a sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Senhor disse que tudo que pedirmos a Ele, se nós permanecemos nele, Jesus, tudo que nós pedirmos ao Pai, em nome dele, Ele, o Pai, nos concederá. Padre, eu não consigo alcançar a graça que eu tanto peço, por quê? Veja, faça o exame de consciência. Será que você está realmente em Cristo? Unido a Cristo, fazendo a vontade de Cristo? Assim como ensina a Santa Amada Igreja? O Senhor disse que tudo que pedirmos em seu nome nos será concedido, se nós permanecermos nele.